Autoridades sanitárias da Europa registram um novo aumento de casos de Covid-19 em vários países, Reino Unido, Alemanha, na Rússia também. Agora a preocupação é que o inverno, que começa em dezembro, agrave a situação e leve a uma nova alta no número de infecções. Nos Estados Unidos, continua o alerta por causa da baixa adesão à vacinação por parte da população americana. Nós vamos entender um pouco melhor o momento da pandemia pelo mundo, se isso pode afetar o Brasil, é possível, né? Vamos conversar agora ao vivo com a doutora Mariângela Simão, vice-diretora-geral da Organização Mundial da Saúde, que mais uma vez, gentilmente, atende a CNN. Doutora, bom dia, obrigado pela entrevista. Bom dia, Colombo. Bom dia, Luciano. Doutora, a Rússia tem um caso muito particular, não é? Há uma rejeição ali também da população, alguma rejeição de uma parte importante da população à vacinação. Imagino que essa seja a principal justificativa, inclusive para a decretação de lockdown novamente por lá, né? Mas em outros países que aderiram à vacinação, o Reino Unido, por exemplo, né? Foi o primeiro país a vacinar, as pessoas aderiram à vacinação e há mais casos, mais gente indo ao hospital. O que é que está acontecendo, especialmente ali no Reino Unido? É algo que deve preocupar o mundo todo ou um problema localizado, doutora? Então, veja, eu acho que você apontou bem, Colombo, que a situação não está tranquila, né? No mundo todo, a gente está observando, se você olhar as estatísticas do mundo todo, tem uma diminuição no número de casos e diminuição no número de mortes. Mas você está vendo que a gente tem discutido, eu já tenho falado isso com vocês, que a vacina sozinha ela não resolve tudo, né? E, por exemplo, na Europa, a situação da Europa no momento, você tem países que têm uma boa cobertura vacinal, você tem países com cobertura vacinal mais baixa, como é o caso da Rússia, né? E você tem países como a Inglaterra, em que tem uma boa cobertura e os casos estão aumentando. Isso está associado à própria característica das vacinas, né? Porque a gente vem falando isso com frequência, as pessoas têm uma falsa sensação de segurança de ter tomado a vacina e que não vai adquirir desculpe, eu ia falar o HIV, não vai adquirir o SARS-CoV-2, né? Que vai levar a Covid, mas a questão é de que a vacina, todas elas previnem contra a infecção grave, contra a doença grave e morte. Né? Elas dificultam a transmissão e o que a gente está vendo claramente em muitos países é uma dissociação. À medida que a cobertura vacinal aumentou, você tem uma dissociação do caso de mortes, diminuindo as mortes e as hospitalizações, né? Mas se você tiver uma boa parte da população ainda suscetível, quer dizer, não vacinada, e isso está acontecendo na maior parte dos países no momento, né? Você ainda mantém a transmissão. Né? E ao manter a transmissão, principalmente vai olhar os casos na Inglaterra, eles estão altamente concentrados em não vacinados, pessoas que não foram vacinadas, não receberam nenhuma vacina, e você mantém a circulação na comunidade. Então, é um chamado à atenção de que não dá para confiar apenas na vacina. A vacina é bom, precisa tomar a vacina, mas precisa manter as medidas de proteção, que a OMS chama de medidas de saúde pública, as medidas sociais, elas têm que ser mantidas até que o mundo todo esteja mais protegido do que a gente está no momento. Doutora Mariângela, ainda falando a respeito dos vacinados e não vacinados, a gente deu esses dias a notícia aqui no Brasil de que já há estados em que algumas capitais registram pelo menos 95% dos internados são de não vacinados. No mês passado, a gente compartilhou a informação de que nos Estados Unidos esse número passaria de 98% dos internados por Covid-19 são também de não vacinados. A gente pode interpretar de maneira nua e crua que a vacina tem sido de fato capaz de eliminar de vez a doença, ou nós estamos apenas controlando a doença? Ou seja, não dá para trabalhar com a ideia de que Covid-19 vai deixar de existir, mas sim que ela será um pouquinho mais domada por nós, seres humanos? Eu já acho que é uma ótima pergunta, porque teve alguns países que adotaram políticas, por exemplo, assim, de zero Covid, né? Zero. Nenhum caso, procurando nenhum caso. Mas isso não é sustentável a longo prazo, porque, na verdade, a vacina, como eu falei anteriormente, a vacina, todas elas protegem as pessoas de doença grave
né? E todas, nenhuma delas 100%, mas todas protegem doença grave, e ao proteger de doença grave, ela diminui a hospitalização, né? Então, quem não toma vacina, eu queria aqui fazer um chamado, e é importante que você tenha feito essa pergunta, porque eu acho que eu entendo que as pessoas hesitassem em tomar vacina no começo, né? Em janeiro, fevereiro, março, até quando você ainda... as pessoas poderiam ter dúvidas em relação à segurança dessas vacinas, né? Mas hoje a gente está numa situação que quase 7 bilhões de doses foram utilizadas no mundo inteiro. Então, a segurança está bem conhecida, né? Eu acho que as pessoas que não se vacinaram devem procurar o posto de vacinação mais próximo da sua casa e receber a vacina que tiver disponível, e todas elas, como eu falei, têm um bom perfil de eficácia, um ótimo perfil de segurança, um bom perfil de eficácia com relação ao desenvolvimento de doença grave, né? Então, é importantíssimo isso, porque e isso também ressaltando que a gente precisa que isso aconteça em todos os países, né? Você tem países em que você tem oferta de vacina e as pessoas não estão tomando vacina, e você tem países em que grupos de risco, ou mesmo profissionais de saúde, se calcula hoje, por exemplo, que 2 em cada 5 profissionais de saúde no mundo não tiveram acesso à vacina ainda. Sabe? Então, é uma coisa assim que tem que ser encarada como um problema global. Você tem acesso, está ofertado, tome a vacina, que você vai se proteger e vai proteger aqueles próximos de você de uma doença mais grave, né? Doutora Mariângela, bom dia. Luciana falando. Eu queria aproveitar... Oi, Luciana. Queria aproveitar o seu ato falho ao falar aí do HIV e trazer aqui a situação nossa nesse momento. O presidente Jair Bolsonaro acabou de ter aí suas redes suspensas e uma live suspensa por associar a vacina à infecção de HIV, dando notícia de uma fake news. E aí teve essa punição. Eu queria saber da senhora se a OMS tem como intervir em relação a gestores que fazem esse tipo de coisa, e também movimentos anti-vacina. Que tipo de postura a OMS poderia ter? Não poderia condenar com mais veemência esse tipo de fala, doutora? Você veja, primeiro que a OMS não comenta sobre autoridades específicas de nenhum país, né? Mas eu acho que cabe um esclarecimento para a população de que não há nenhuma relação entre o HIV e a infecção pelo HIV e as vacinas, né? Acho que isso é super importante de ressaltar. O que acontece muitas vezes nessas fake news, né? Nessas notícias falsas, é que se pegam uma observaçãozinha feita por alguém, se interpreta de forma errônea e faz isso virar aparecer, inclusive, às vezes, uma mensagem sofisticada, que parece ser verdade, né? Isso não é verdade. O que a gente está... Essas vacinas que estão sendo utilizadas, em que foi, no caso específico do Brasil, foi relacionado, é uma vacina que utiliza uma base de um adenovírus, né? Que é o adenovírus, que é o vírus da gripe, vírus do resfriado comum, e que com isso ela faz as alterações e foi feita alterações para ela atingir especificamente partes do vírus do SARS-CoV-2, que não tem nada a ver com o vírus com HIV, no caso, né? Então, acho que essa acho que uma das coisas que tem caracterizado, Luciana, e você sabe bem sobre isso também, essa pandemia não é só a politização, mas há também o que a OMS chama de uma infodemia, né? Que é uma epidemia de informações errôneas, falsas e desencontradas, e que acaba criando uma maior insegurança nas pessoas, né? O que a OMS pode fazer nesse caso é ressaltar de novo a segurança e a eficácia das vacinas que estão autorizadas, listadas pela OMS, né? Tem as duas que estão sendo utilizadas, 3 que estão sendo utilizadas no Brasil, e fazer um estímulo para que as pessoas não deixem de ser vacinadas. Eu acho que essa HIV e SARS-CoV-2, eles são vírus que funcionam totalmente diferentes. Lá atrás, eles vêm de uma mesma família, mas eles têm transmissão diferente. Um é via sexual, o outro é via
respiratória, as manifestações clínicas são diferentes. Um causa uma doença crônica, né, que precisa tratamento continuado, outro causa uma doença aguda com alguns períodos de Covid mais longo, mas não é infecciosa, né? Então, eles têm naturezas totalmente diversas e não deveria se confluir a vacina com esse tipo de desinformação. Pois é, aqui no Brasil, felizmente, doutora, a senhora tem acompanhado, né, como autoridade da OMS, como brasileira também, felizmente a população tem dado a esse tipo de informação o tratamento que ela merece, né? Que é a lata do lixo, porque os brasileiros estão aderindo em massa à vacinação. Ainda agora há pouquinho a gente acabou de anunciar que o estado de São Paulo, que é o mais populoso do país, quase 46 milhões de pessoas, conseguiu aplicar pelo menos uma dose em todos os adultos e está com mais de 80% de 2 doses nessa mesma população, né? E tem sido assim praticamente em todo o país, com uma ou outra exceção. O brasileiro quer se vacinar porque percebeu que a vacina salva a vida. Os números são incontestáveis. 6 estados não registraram mortes nas últimas 24 horas por Covid, num país em que por muito tempo a pandemia esteve absolutamente fora de controle e matou mais de 600 mil brasileiros, né? Agora, doutora, se a gente pegar... A pandemia é algo permanentemente surpreendente, pelo menos para a gente que não tem familiaridade com medicina, com um assunto, né? Quando a gente acha que vai melhorar, piora. Quando acha que vai piorar, melhora. Surge uma nova variante aqui, outra acolá. A senhora sempre lembra para a gente aqui a relevância de vacinar o mundo todo, né? E não permitir que um país esteja vacinado e outro sem vacina, porque esse sem vacina, além do aspecto moral que tem de ser levado em consideração, né? Da desigualdade aprofundada, há o risco de esse país não vacinado gerar uma variante que ataque aquele país em que está todo mundo vacinado já, né? Levando tudo isso em consideração, todas essas incertezas, olhando para o retrato de agora do mundo todo, doutora, a senhora acha seguro dizer que o pior já passou, que é daqui para melhor ou não necessariamente? Eu acho que é não necessariamente. Eu não estou colocando opinião pessoal, né? Porque a gente, na verdade, a gente trabalha, a OMS trabalha olhando os dados, olhando toda a informação que está disponível científica e também os dados epidemiológicos em todos os países. E você vê claramente que tem regiões, o desenvolvimento dessa pandemia, ela se deu diferentemente em diferentes regiões, né? As Américas, evidentemente, tem o maior número de casos e você vê que as curvas, nós tivemos 4 ondas globais até agora está em decréscimo, mas você vê que as curvas nas Américas, ela ainda permite verificar que a transmissão comunitária ainda não baixou o suficiente, né? Então, claro que a vacina é uma grande esperança e é uma grande ferramenta, né? Mas a gente sabe também que a vacina, ela sozinha, ela ainda não diminui, ela não é capaz de diminuir aquela coisa que a gente chama de taxa de reprodução do vírus, que tem que ser menor do que 1, vocês lembram disso, né? Que uma pessoa infectando quantas pessoas, isso dá o jeito que a epidemia localmente vai se desenvolver. Então, a gente tem muito claro que está no caminho certo, né? Mas não pode ter relaxamento das políticas que eu já falei, das medidas de proteção, e eu acho que aí, independente do que for a consideração que a autoridade sanitária do país X ou Y faz a respeito do uso de máscara, do distanciamento social, evitar aglomerações e todas essas questões, eu acho que o indivíduo tem que tomar decisões por conta própria, né, para proteger a si e aos demais, né? Então, a reabertura precoce ou a reabertura de grandes eventos em que ninguém esteja usando máscara é um fator de risco. Acho que o que se vê hoje na Europa, em vários países, tem aliado parte por conta das diferenças na cobertura vacinal, mas parte também por o relaxamento das medidas. Está todo mundo cansado de usar máscara, mas precisa continuar usando máscara. Conversamos com a doutora Mariângela Simão, vice-diretora-geral da Organização Mundial da Saúde. Doutora, eu espero que a senhora seja
particularmente realizada com a sua carreira que escolheu, viu? Porque para a gente que está do lado de cá, é sempre muito bom poder ouvi-la. A senhora mistura inteligência e amor. Então, obrigada pela entrevista. Obrigada, Elis. Um bom dia para todos.